Página 132, tema 1. Ondas e suas características. Ondas. Quando chutamos uma bola, nosso pé transfere energia para ela, que entra em movimento, pois adquiriu energia cinética. Então não esqueçam que energia cinética está relacionada ao movimento. Se essa bola atingir um objeto, parte da energia pode ser transferida para ele, derrubando-o ou quebrando-o. Nesse exemplo, a energia e a matéria, no caso a bola, foram transportadas juntas de um ponto a outro. Será que é possível transportar apenas energia sem que a matéria seja deslocada? A resposta para essa pergunta é sim, e isso ocorre por meio das ondas. Movimentos ondulatórios. Realize a seguinte atividade. Em um ambiente fechado e sem vento, deixe uma bacia ou panela com água em repouso e, com o auxílio de um conta-gotas, pingue uma gota de água no centro da bacia. Você verá algo muito parecido com a imagem abaixo, uma série de círculos concêntricos afastando-se do centro. Eles são decorrentes das ondas se propagando. Então, observem a imagem da propagação de ondas. O sentido da propagação. A perturbação faz com que a água oscile verticalmente para cima e para baixo. Não há movimento horizontal. Nesse exemplo, a gota que sai do conta-gotas gera uma perturbação na água da bacia, promovendo o deslocamento de um pulso de onda. Se essa perturbação ocorrer com intervalos de tempo iguais, será formada uma onda periódica, que é a sucessão de pulsos regulares. Embora a onda se mova do centro para as bordas, a água oscila apenas verticalmente, com a passagem da perturbação. Não há movimento da água na direção horizontal. Imagine que houvesse uma folha sobre a água na bacia. Conforme a onda passasse, a folha apenas oscilaria para cima e para baixo, mas não se moveria em direção às bordas. Assim, a energia é transferida de uma região a outra da bacia com água, sem que haja transporte de matéria. Então, observem o que o texto acabou de relatar no esquema onda e matéria. Na imagem 1, a onda se desloca para a direita. Na imagem 2, ela alcança a folha. A onda continua seu trajeto, fazendo a folha oscilar para cima. Na imagem 3, após a passagem da onda. E na imagem 4, a folha volta para sua posição inicial. Podemos classificar as ondas de duas formas, quanto à sua natureza ou quanto à sua forma de propagação. Então, prestem atenção. As ondas são perturbações que se propagam pelo espaço, sem transporte de matéria, apenas energia. O exemplo, as ondas do mar, as ondas de rádio, som, luz, raio-x, micro-ondas e etc. A parte da física que estuda as ondas e suas características é chamada de ondulatória. Fisicamente falando, as ondas elas podem se propagar tanto no vácuo, o que é o vácuo? É a ausência de matéria, quanto no meio, o qual pode ser sólido, líquido ou gasoso. As ondas podem se classificar quanto à sua natureza, à sua dimensão e quanto à sua direção de propagação. Os fenômenos ondulatórios estão muito presentes em nosso cotidiano, desde ocorrências naturais, como por exemplo as ondas do mar, até a música, as transmissões das telecomunicações, por exemplo, internet sem fio, Bluetooth, exemplos de aplicações das ondas ondulatórias. A perturbação. Uma pedra jogada na água parada, uma corda fazendo movimento, ela está oscilando. Um ponto nessa corda, ele só sobe e desce, à medida que a energia passa por ele. Ele não é deslocado nem para frente, nem para trás. Página 133. Natureza das ondas. De acordo com sua natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas ou eletromagnéticas. Ondas mecânicas são ondas que se propagam em meios materiais. O som, por exemplo, é uma onda que se propaga no ar, em sólidos e em líquidos. As ondas do mar, por sua vez, propagam-se na superfície da água, enquanto os terremotos geram ondas que se propagam na crosta terrestre. As ondas mecânicas são geradas pela vibração de objetos materiais, que, em geral, transmitem essa vibração ao meio.
Então, um exemplo, nós temos a imagem aí, né? As cordas de um violão vibram pela ação dos dedos do músico. Cada corda passa essa vibração ao ar, produzindo o som. Ondas eletromagnéticas são ondas que, para se propagar, não necessitam de um meio material, podendo se propagar no vácuo. A luz, as ondas de rádio, as micro-ondas, os raios infravermelhos, os raios ultravioleta e os raios X são alguns exemplos de ondas eletromagnéticas. Nós temos também a imagem aí de duas mãos. Então, as ondas de raio-x, elas são utilizadas para detectar, no caso aí, possíveis fraturas nos ossos. Propagação e oscilação das ondas. Podemos classificar as ondas em transversais ou longitudinais, de acordo com a direção de propagação e a direção de oscilação delas. Ondas transversais são ondas que possuem a direção da vibração perpendicular à direção de propagação. Considere uma mola como uma extremidade fixa, conforme a figura abaixo. Quando a pessoa oscila a extremidade livre dessa mola para cima e para baixo, a onda se propaga na direção horizontal. Então, nós podemos ver aí a imagem das ondas transversais. Então, nós temos a direção de propagação, a perturbação, o vale, também chamado de depressão, e a crista, que é o topo da onda, que nós vamos ver mais adiante. Então, vamos explicar essa imagem aí. Essas ondas transversais é a forma mais comum de onda. Ela tem uma vibração, que é um movimento para cima e para baixo. Então, a propagação acontece na direção do ponto fixo. Para cima e para baixo é a vibração. Ondas longitudinais. São ondas que possuem a direção de vibração coincidente com a direção de propagação. Considere agora que a mesma mola do exemplo anterior esteja sobre uma superfície e alguém execute movimentos de compressão e distensão sobre ela. Serão criadas regiões de compressão e de expansão na mola, que oscilará na mesma direção da vibração. Então, observem aí o esquema das ondas longitudinais. Essas ondas, elas possuem a propagação paralela à vibração. Ou seja, reparem, o movimento é feito para frente e para trás, que é a vibração. O som é o maior exemplo de ondas longitudinais. O som se propaga nas moléculas do ar, através de compressão e rarefação. Então, vocês notem a diferença das duas ondas. As ondas transversais, elas acontecem, a propagação, ela vai acontecer do ponto fixo. Então, para cima e para baixo é a vibração. No caso das ondas longitudinais, essa vibração vai acontecer para frente e para trás. Vamos falar um pouquinho ainda sobre as ondas mecânicas. Então, as ondas mecânicas é o tipo de onda que precisa de um meio para propagação. Ela precisa se propagar em algum lugar. Exemplo, o som. As ondas sonoras se propagam no ar. As ondas do mar se propagam na água. Essas ondas precisam desses lugares para se propagarem. E esses são chamados de meios materiais. Depois nós vamos ter as ondas eletromagnéticas. Elas não precisam de um meio de propagação. Essas ondas, elas se propagam inclusive no vácuo. Exemplo de onda eletromagnética é a luz. Então, utilizando o exemplo, a luz vem do Sol até a Terra, passando pelo vácuo. É um meio em que não tem nada. As ondas de rádio, TV, raio-x, infravermelho e micro-ondas são todos tipos de ondas eletromagnéticas. Página 134. Características das ondas. Para conhecer melhor as ondas, precisamos analisar suas principais características, que são a amplitude, o comprimento, o período e a frequência. Para estudarmos essas propriedades, imagine uma corda presa por uma de suas extremidades a um poste e segurada pela outra extremidade por uma garota. Se essa garota oscilar sua mão para cima e para baixo, repetidas vezes e em movimentos regulares, teremos a formação de uma onda. Se em determinado instante de tempo esse movimento for fotografado, teremos uma situação semelhante à da imagem abaixo. Podemos destacar dois pontos importantes na corda: o ponto de perturbação máxima e o ponto de perturbação mínima, que recebem o nome de crista
e vale, respectivamente. Eles ficam à mesma distância da altura na qual a corda está amarrada. Então, observem aí o esquema da menina oscilando com a corda está presa aí num ponto fixo, e ela forma essas ondas. Então, essa parte de cima, que é a crista, é o topo da onda. E o vale, também chamado de depressão, é a parte de baixo. De maneira geral, as ondas são perturbações periódicas que se propagam sem o transporte de matéria. Em ondas produzidas em uma corda ou na água, por exemplo, a perturbação que se propaga é a amplitude da corda ou do nível de água. A amplitude equivale à distância entre uma crista ou um vale e o ponto de equilíbrio, a posição que cada ponto da corda assume quando ela não está vibrando. A amplitude indica a quantidade de energia que a onda está propagando. Observem a imagem, ondas com amplitudes diferentes. Então, nós temos a imagem A, quanto maior a amplitude, maior a quantidade de energia transportada pela onda. A onda transporta menos energia que a B, pois tem menor amplitude. Página 135. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou entre dois vales consecutivos. Então, nós temos a imagem das ondas com comprimentos diferentes. Então, o comprimento da onda, reparem, é a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. O comprimento da onda, ele é a distância em qualquer das duas partes, seja na crista ou seja no vale. O período é o tempo que a onda leva para executar uma oscilação completa. Por exemplo, em determinado instante, um ponto da onda é uma crista, é o ponto vermelho na figura a seguir. Ao completar um período completo, esse ponto será novamente uma crista. No Sistema Internacional de Unidades, SI, a unidade de período é dada em segundos. Por fim, podemos fazer a contagem de quantas oscilações ocorrem em determinada unidade de tempo. Essa informação nos dá a frequência da onda. No Sistema Internacional, a unidade de frequência é o Hertz. Uma onda que oscila 10 vezes por segundo tem frequência de 10 Hz. Então, notem a imagem aí do período, o comprimento da onda. Velocidade. A velocidade de propagação com que uma crista ou um vale se movem corresponde à velocidade de propagação da onda e depende de fatores como o meio em que ela se encontra. As ondas produzidas em uma corda, a partir de um pulso constante, por exemplo, propagam-se sempre com a mesma velocidade, independentemente da amplitude, da frequência ou do comprimento de onda. É possível mudar a velocidade da onda trocando a corda por outra, de diferente espessura ou material, ou alterando a sua tensão, isto é, deixando-a mais ou menos esticada. Existe uma relação entre o comprimento da onda e a frequência das ondas que se propagam em um mesmo meio, isto é, com a mesma velocidade. A unidade da velocidade da onda no Sistema Internacional é o metro por segundo. Repare que o comprimento de onda e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Isso significa que, quanto maior o comprimento de uma onda, menor será a sua frequência. Então, pessoal, prestem atenção, só fazendo um pequeno resumo, tá? Das características aí das ondas. Então, relembrando, a crista corresponde ao ponto mais elevado da onda e o vale ou depressão é o ponto menos elevado. O comprimento de onda equivale à distância que serve para duas cristas ou dois vales. A amplitude de uma onda corresponde à metade da altura que separa uma crista e uma depressão. A frequência de onda é o número de cristas ou vales que passam por um ponto fixo em 1 segundo. Tenho também para vocês uma curiosidade das ondas, que é chamado de espectro sonoro. As ondas, ouvidas pelo ser humano, ela tem a capacidade de captar apenas intervalos de frequência. Não são todas as frequências que são percebidas pelo ouvido humano. Esse intervalo ele vai de 16 Hz até 20.000 Hz na audição humana. Sons com menos de 16 Hz, eles são chamados de infrassom.
Eles não podem ser percebidos pelo ouvido humano. Por exemplo, cães e gatos percebem essa frequência. A partir de 20.000 Hz é chamado de ultrassom, uma frequência muito alta, e é utilizada pelos morcegos e golfinhos. Eles se utilizam da ecolocalização. Então, reparem a diferença. Infrassom são sons percebidos apenas por alguns animais, como cães e gatos, porque eles são menores de 16 Hz. E o ultrassom é percebido através da ecolocalização por morcegos e golfinhos, a partir de 20.000 Hz. Pessoal, façam os exercícios de olho no tema da página 135. Atenção! As atividades para a nota dessa aula serão feitas online.